Fala pessoal, tudo bem? Quem de vocês aí lembra do dia em que começou a aprender a ler? Do dia em que conseguiu finalmente decifrar aquelas palavras que pareciam enigmas, que pareciam língua estrangeira, nas embalagens, nos outdoors, nos livros, nas revistas? Vocês lembram disso, pessoal? Para mim foi um momento muito mágico. Eu tenho muita lembrança. E também muito especial quando eu ensinei meus alunos a lerem, quando eu fiz muitas e muitas crianças conseguirem ler. É um livro de uma escritora muito conhecida, que já tem uma longa estrada em termos de publicações, e é uma referência em termos de literatura infantil. Eu estou falando de Ruth Rocha. Não saiam daí que eu já vou contar para vocês que livro é esse. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E antes de prosseguir, aqui no vídeo, eu vou pedir que vocês deixem um like de vocês, caso vocês curtam os vídeos do canal, que vocês divulguem, compartilhem o link, porque isso ajuda a promover, então, o trabalho que eu desenvolvo aqui, ok? E o livro de hoje, pessoal, assim, vai ser uma dica bem rápida, porque semana passada, nossa, foi uma conferência aqui, com o livro do Alberto Mangel, que eu apresentei. Mas o de hoje não, é um livro de uma escritora bem conhecida, referência em termos de literatura infanto-juvenil, que é a Ruth Rocha. E é um livro que faz parte de uma série chamada série Vou Te Contar, que reúne textos, histórias, que a Ruth Rocha produziu por um tempo, dos anos de 1969 a 1981, para revistas voltadas para o público infantil, entre elas a revista Recreio, que eu tive o privilégio de consumir como leitora nos anos 70, Então era uma revista que vinha com muitas atividades, vinha com histórias, E nesse ponto a Ruth Rocha inovou, porque realmente quando ela apresentava uma história na Recreio, que ela coordenava essa revista também, ela junto propunha algumas atividades para as crianças resolverem, realizarem a partir da história. Então foi uma inovação, assim, na época. E eu adorava, adorava muito a revista, porque era uma revista para brincar mesmo, como dizia o nome, revista Recreio, que é a hora do recreio, a gente associa com escola, aquele momento que a gente relaxa, vai conversar, brincar, enfim, com os amigos. E o livro que eu apresento hoje, rapidamente este aqui, O Menino que Aprendeu a Ver, então que faz parte dessa série Vou Te Contar, da escritora Ruth Rocha, uma publicação da editora Salamandra e foi ilustrada por Madalena Matoso, uma ilustradora portuguesa, cuja obra eu desconhecia, cujo trabalho eu desconhecia, e eu confesso que eu gostei bastante desse projeto gráfico aqui. As cores também bem intensas, E, basicamente, o que nós temos aqui, Qual é o enredo? Nós temos o João, que é o nosso protagonista, que está naquela fase de aprender a ler, de descobrir as palavras, Então ele começa a questionar a mãe dele, por onde eles passam, Há outdoors, há placas, a identificação de estabelecimentos comerciais, e ele pergunta para a mãe o que está escrito ali, o que está dito ali, porque ele não consegue entender. É evidente que nessa fase a criança sabe o que é, porque ela associa o produto, por exemplo. Essa é clássica, Pega o nome de um sabão em pó bem conhecido aqui, que eu não vou falar para não fazer propaganda. A criança diz o nome do produto, porque ela já sabe, porque ela ouve as pessoas falarem, porque ela olha a forma, das letras, ela olha a embalagem, então ela faz uma série de associações que já é um tipo de leitura. No entanto, o código escrito, a associação das letras, formando sílabas, palavras e um todo de significado, ela ainda não tem, porque ela ainda não se alfabetizou. Então, o que acontece? O João, ele está nessa fase. E quem tem filhos pequenos aí, ou quem lembra da sua história, do seu início de leitor, sabe que é assim. Tudo que aparece, a gente quer saber, o que está escrito ali. A gente pergunta, para os nossos pais, para as professoras, para as pessoas que cuidam da gente. E aí, o que eu acho muito legal nesse projeto gráfico aqui e nas ilustrações da Madalena Matoso, é que ela justamente mostra pra gente, como, pelas ilustrações, como o João recebe essa informação desses signos linguísticos que para ele não significam ainda, de forma plena. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vê
ele olhando para uma placa, né? E é assim que o João enxerga o que está escrito. E aí a ilustradora, ela, de uma certa forma, tenta traduzir isso com a imagem, o que se passa na cabecinha dele. Eu achei sensacional isso, tá? E assim, o João vai circulando pelo seu entorno, pela rua, com a mãe, pelos ônibus, indo para a escola. Ele vai olhando, né? Vai olhando tudo que está ao seu redor, mas ele não consegue ler. Ele ainda não sabe ler. Não sabe ler dessa forma, né, convencional que a gente fala, que é a forma que a escola ensina, né? A combinação de letras, sílabas, formando palavras. Então, ele ainda não consegue fazer, né, decifrar esse código. Muito embora ele saiba que está associado às imagens que ele vê. E assim, né, ele vai indo para a escola, a mãe leva ele para a escola. Aos poucos, ele vai aprendendo as letras, ó, de tal forma que agora, quando ele olha uma placa, aquela letra que ele já aprendeu, ele já sabe. Por isso, ele consegue distinguir num todo, né, que não faz um sentido para ele completo, mas ele já identifica a letra A. E isso tudo é mostrado na ilustração, pessoal. Então, à medida que o João vai avançando no processo de alfabetização dele, ele vai conseguindo, então, ler tudo aquilo que antes não fazia, né, um sentido pleno, não tinha um sentido pleno para ele, que eram códigos, né, indecifráveis, ele agora consegue ler. Então, aqui está escrito tipografia, aí aqui nós temos o tigre. Então, tudo passa a estar claro para o João, no momento que ele aprende a ler. Lá no início também, ó, lembra aquela placa? Ai, a rua onde ele mora, a Rua do Sol, ó, agora ele já sabe ler. Então, é nesse sentido, né, a ideia de que o menino aprende a ver. É uma outra maneira de ver quando a gente aprende a ler. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, pessoal. Especialmente para quem estiver com filhos nessa fase, né, de alfabetização, que estão descobrindo as palavras, né, na escola também. Para as classes que tem alunos em alfabetização, eu acho que é uma super dica. E até o nosso próximo Casa de Leitura. Nossa casa é feita de muita gente, é uma casa cheia de amor. Um livro aberto é o seu telhado, cada história é um corredor. Às vezes é castelo, cidade ou bosque encantado. Quem entra vira fada, ogro e dragão. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Habitar a casa de leitura é entrar na aventura. Acreditar em bruxas, princesas, magia e no mundo da fantasia. Cada página aberta é uma nova descoberta. Personagens vivem e tudo se completa. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.